Prezadas e prezados companheiros e companheiras de caminhada na luta por melhores dias, os convido a conhecerem o canal Noutras Palavras, a conhecerem nossos conteúdos e se inscreverem. Neste mês de setembro, comemoramos o aniversário de Paulo Freire, grande educador, grande filósofo brasileiro, que completaria no dia 19 seu centenário. Paulo Freire faleceu em maio de 1997. Suas ideias e propostas filosófico-político-educacionais continuam vivas entre nós e precisam ser estudadas, debatidas, partilhadas. Pensando em homenagear este grande educador brasileiro e que a esperança nos dias atuais precisa ser equilibrista, convidamos para nos acompanhar na leitura do poema O Plantador de Esperanças, o músico Marcelo Cuco, executando a música O Bêbado e o Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc. Marcelo Cuco, natural de Niterói, Rio de Janeiro, começou a tocar saxofone e clarinete aos 10 anos na orquestra de sua cidade. Aos 16, profissionalizou-se, integrando-se a grupos populares de diferentes gêneros musicais, tocando com alguns artistas consagrados na MPB. Graduado em Educação Musical pela Unirio, iniciou trabalhos internacionais como solista e compositor de música instrumental e encontra-se aberto a misturar estéticas e tocar com músicos de diferentes raízes culturais. Mais informações sobre Marcelo Cuco você encontra no descritivo deste vídeo. Uma homenagem a Paulo Freire, o plantador de esperanças. Um dia, ele olhou ao redor e viu que algo precisava mudar. Pensou, estudou, olhou novamente e, sensível, curioso e atento, viu venda nos olhos do povo. Não tardou, logo pôs as mãos na massa. Com fé no homem e fé na vida, um método corajoso de leitura da palavra ele cria, e ousado que era, a educação brasileira desafia. Mas, como a luz do saber se espalha, o opressor, a voz de Paulo silencia. Qual o quê? Ele não desanima e mundo afora ensina que há um outro jeito de ver o mundo. Bravo! Hora de comemorar seu centenário, hora de refletir. Nesse 2021, Paulo Freire, a ele rendemos homenagens, um existir que precisa ser rememorado pelos dias que passaram, pelos dias que vivemos e pelos dias que hão de vir. Não fosse ele ter vivido, que história hoje contaríamos? Paulo brasileiro, potência à vida e à luta pela autonomia daquele que pensa, estuda e faz. Único e ao mesmo tempo múltiplo, livre e coerente, oleiro, cabra corajoso, valente, oleiro das palavras, plantador da esperança ativa, o professor põe a mão na massa. Homem simples do povo que acreditou que podia ler, escrever e reescrever de outro modo a experiência concreta da vida. Não fosse ele ter crido na essência do homem e no poder transformador da educação, mulheres e homens invisibilizados pelo cruel sistema não teriam conhecido a diferença entre viver e existir. Não teriam entendido que a educação sozinha não muda o mundo, mas que sem ela o mundo não muda. Não fosse ele ter existido, não teríamos a pedagogia do oprimido,
a pedagogia da libertação e da autonomia. Eu e tu não teríamos aprendido que aprendo contigo enquanto ensino, que ensinas a mim enquanto aprendo. Não fosse ele ter forjado esse jeito de ler o mundo, talvez estivéssemos ainda distantes de entender que nessa nossa história humana, o ser do homem só se humaniza se junto com o outro compor. Que a liberdade é conquista coletiva e que o diálogo é a chave, é um ato de amor. Que a ética só se aprende se a praticarmos, que a consciência de luta pela liberdade só se dá em comunhão. Do contrário, é silenciamento, é opressão. Que a boniteza da vida está na prática amorosa entre os sujeitos e entre estes com a natureza e com o mundo. Dentre tantas outras aprendizagens e ensinamentos, Paulo grifou na gramática um substantivo e a esperança virou verbo. E, na prática do esperançar, deixou-nos o compromisso de andarilhar pelo mundo e aprender e a ensinar. Ensinar e aprender que não há educação sem a prática do verbo dialogar. Não fosse a sua utopia, não fosse a sua teimosia, respeitado o mundo afora e rejeitado o Brasil adentro, continuamos, apesar da luta de Freire, a educação brasileira devendo, falta ainda a libertação. Aquela que cruelmente interrompida na história pelos opressores do tempo que temiam a emancipação do trabalhador, temiam o pensamento crítico e o poder da educação. Hoje, a história se repete, o nosso Paulo, amado, é pelos mitos e o opressor odiado. O chamam de comunista por ter tido um dia o desejo de ver entre os povos os direitos partilhados. Pobres diabos é o que são, continuam estes enganados. Um homem de pensamento plural não lançou suas ideias ao vento, sua pedagogia resiste e sua proposta continua atual. Há, em milhares de nós, a semente de seu fazer poderoso. E criativo que era, e como haveria de ser em suas obras, um convite revolucionário nos deixa. É hora de trabalhar na luta diária, corajosa e coletiva, pelo direito de todos ao conhecimento e por um mundo mais justo e igualitário. No enfrentamento da realidade opressora, para que possamos juntos, solidários e implicados com a educação e cultura, assumir nosso lugar no mundo. Lugar de abertura à pesquisa, à participação ativa na construção do tempo presente. Lugar de escuta sensível ao outro. Lugar de comunhão amorosa, respeitosa, ética, para que juntas e juntos, de mãos dadas, lutemos por nossa libertação. Como disse Paulo, se todos dermos as mãos, quem sacará as armas? Não fosse ele ter deixado tão importante legado, não fosse a sua utopia, valeu Paulo Freire, o nosso plantador de esperanças. Forte abraço a todos e até logo mais.